사시보기 조신은 매도 라마린지 네대기는 바디 상기의신인두 미대오와 이드로 오쿠노 나맘다 신의 주바라쇼 제수 라마 나맘 바이케 나맘 이초코카라 기네안세 주오즈닌드리 지나라 사마메 도제즈니마 나샤마이게 주기 자라바도 이남am guru ratnam indolagam niyadhaya Sangye Chudan sugi chunam la janchu padu dani gyap suji dagi chunin gibi sonam ge drola penche sange jumha shu Sangye Chudan sugi chunam la janchu padu dani gyap suji dagi chunin gibi sonam ge drola penche sange jumha shu Sangye Chodan sugi chunam la janchu badu dani gyap suji dagi chunin gibi sonam ge drola penje sange joba shu So it's been elaborate here. Então, estamos todos aqui. Todos os alunos, meus irmãos e irmãs, pais e mães, desde renascimento sem o começo. E todos os... Desculpa. E eu comecei esse ensinamento para a Rússia e todas as partes diferentes do mundo que estão ouvindo os ensinamentos e quero expressar do fundo do meu coração
as minhas saudações a vocês. Obrigado por tornar a vida de vocês em direção ao Dharma, é tornar a vida para a luz e não para a escuridão ou o sofrimento. Não em direção ao sofrimento, mas em direção à liberação. Não para o inferno, mas para a iluminação. Não em direção ao samsara, mas em direção à liberação. Não em direção aos problemas na vida, mas tornando em direção à felicidade, a uma vida feliz. E não ao estado crônico da doença mental, desde renascimento sem começo. Não, isso não. Então você compreende como isso é tão importante. Nesse momento da sua vida, se dirigir rumo ao Dharma, como isso é tão importante. Você pode compreender isso ao expressar isso. E então agora a motivação. Buscar a felicidade temporária nessa vida, claro, com apego a essa vida, isso não é Dharma. Então, a sua felicidade, ao perceber que a sua felicidade de vidas futuras, e isso é o de menos, a motivação menor, essa é a primeira motivação do Dharma. E a segunda motivação do Santo Dharma é de renascer, é de seguir o caminho dos seres de capacidade pequena, que é esse primeiro que busca a paz para si mesmo, a liberação para si mesmo, que é a liberação do samsara. E até isso, essa é uma meditação dos seres de capacidade mediana. E nem isso deve ser a motivação aqui. Embora no Lamrim essa é a meditação mediana, os seres de capacidade mediana, obviamente, aqui nós temos a motivação mahayana. Então, isso não basta, essa motivação para renascer num reino melhor. E a nossa motivação, nós precisamos pensar nos outros, deixar de prejudicar e fazer mal aos outros e beneficiar os seres. Então, como eu disse, começando de um inseto, uma pessoa, inúmeros seres do inferno, fantasmas famintos, seres humanos, suras, asuras, seres do bardo, livres dos oceanos dos sofrimentos sansáricos, e levá-los até a iluminação por mim mesmo, sozinho. Então, aqui eu quero mencionar Just easy example. só um exemplo fácil. So the bird, different birds in this
this Kazan. Os pássaros, pássaros diferentes, pequenos pássaros, grandes pássaros, águia ou não águia, os pássaros grandes, né? Eu não sei. Um pássaro grande, talvez uma águia. Mas, de qualquer forma, eles fazem um grande ninho na madeira, porque eles são maiores, pássaros maiores. Então, eles colocam um ninho na madeira, muito grande. Então, acham um lugar, né? E eles fazem um ninho macio, onde eles colocam os ovos para que os filhotes se mantenham aquecidos. São pássaros grandes. Então, o ninho tem que ser muito grande. Parece, provavelmente, que o macho e a fêmea cuidam das galinhas, ele disse galinhas, mas parece a galinha depois, ele está falando dos filhotes, né? Então, os filhotes depois saem dos ovos e alguns estão próximos da água, então eles trazem muitos peixes durante o dia para alimentar seus filhotes. Abrem uma boca, que abre uma boca grande enquanto estão esperando. A boca é bem grande. Então, eles trazem peixes ou outros animais, o que eles conseguirem encontrar. Então, eles pegam para alimentar os filhotes. Não por um longo tempo, e depois eles trazem novamente mais comida. O filhote não é só um, eles são vários, e eles precisam ser alimentados. É surpreendente. Qualquer um voando, o que eles podem pegar, eles pegam para alimentar seus bebês. Então, às vezes, são maiores, o filhote não consegue comer, não consegue engolir, então eles cortam o peixe grande, tiram as partes internas e dão para os filhotes. Então, às vezes, tem um pequeno pássaro e eles têm um lugar branco, redondo, um lugar para os filhotes. Eu não sei o que é isso. Eu acho que ele está falando de um ninho diferente, né? Então, eles vão e coletam insetos, matando os insetos para alimentar os filhotes. E, na realidade, é um ser senciente. E o pensamento de prejudicar qualquer ação, Tartum, em tibetano, que ele falou, é a meta. Então, aquele ser morre antes de você morrer. Então, criou-se, então, com isso, o karma negativo de matar. E você, forçosamente, tem que renascer e experimentar o resultado amadurecido no inferno, nos reinos inferiores. Em um texto, eu vi que isso seria por 100 éons.
nos reinos inferiores, no reino dos eternos, não só uma vez, mas repetidas vezes. Então, os três outros resultados de sofrimento do karma de ter matado é que no reino humano você tem o resultado possuído. O lugar onde você vive ou nasce, por ter matado, há muita guerra, muita matança, seres matando uns aos outros, muita briga, muita luta, muita doença, muitas e muitas doenças, uma após a outra, muitos obstáculos para a vida. Você renasce lá ou vive lá. O lugar onde você vive é assim. Há muita fome, muitos problemas na vida, e isso é o resultado possuído por ter matado. E até se você consegue o remédio correto, mas o remédio tem efeitos colaterais, e embora seja o remédio correto, você tem a doença, para a doença que você tem, e isso você toma, prejudica você. Entendeu? Não é para todos, mas por pessoas específicas, a alimentação tem, ou o remédio tem efeitos colaterais prejudiciais. Não só os remédios, mas também os alimentos têm efeitos colaterais. Eu tenho diabetes, por exemplo, então eu posso, e se eu comer açúcar, eu tenho os efeitos colaterais. O açúcar é um exemplo, o resultado de vida passada de matar, resultado negativo de matar, compreende? O problema que não é digerido, uma má digestão, né? Essas coisas todas, qualquer problema que surja em sua mente, vem da sua mente, vem do seu karma passado, o karma que você criou nessa vida ou em outras vidas. I want to say this. When you practice Dharma, Queria dizer mais uma coisa. Quando você pratica o Dharma, quando a sua ação se torna o Santo Dharma, nesse momento, você se torna o guia. Nesse momento, você não fez, não se tornou um inimigo, não fez a coisa errada. E embora as pessoas possam, por acaso, pensar que você está fazendo alguma coisa errada, pela sua ignorância, pela sua ignorância, você é o guia, porque está guiando-os para a felicidade, ao criar um bom karma. E isso traz a felicidade para você e o resultado da felicidade. Sim, e o futuro, então, enquanto você estiver no samsara, terá toda a felicidade temporária. E depois a felicidade suprema, liberação do samsara, e depois a iluminação. Você é o guia de si mesmo.
Quando você pratica a renúncia, o desapego, à felicidade desta vida, ou a esta vida, os prazeres dessa vida, então você está trazendo um bom renascimento futuro, como um ser transmigratório feliz na próxima vida, compreende? Você é o guia. Naquele momento, você é o guia, não o inimigo de si mesmo, naquela hora. Quando você está recebendo ensinamentos para se libertar do samsara, para a próxima vida ficar livre do samsara e alcançar a iluminação, tudo isso, você é um guia, você está guiando a si mesmo, você está se guiando para a felicidade, para a iluminação. Simplesmente guia para a felicidade em todas as vidas futuras. E depois a renúncia ao samsara nas vidas futuras, as perfeições do samsara, você guia a si mesmo até o nirvana, total liberação do samsara. O estado de grande paz extasiante, você se guia até lá. Você é o guia. Então, se você desiste da renúncia de alcançar a liberação para si mesmo, de largar o pensamento de autoestima egoísta e buscar a iluminação pelos seres sencientes, isso é guiar-se até a iluminação. Então é assim, sempre que você pratica bodhicitta na vida cotidiana, você está guiando a si mesmo até a iluminação. Sempre que você medita na vacuidade, naquele momento você está guiando a si mesmo para se libertar do samsara. Qualquer ação que você faça com corpo, palavra e mente se torna um remédio, um antídoto para o samsara, e não a causa do samsara, mas sim um remédio. Então, isso é realmente muito, muito importante. Então, quando você está estudando, meditando na vacuidade, como nós estamos estudando agora, quem Rinpoche está ensinando a você, aí ele falou em tibetano, esclarecendo, deixando clara a visão do Buda e coisas assim. Isso é incrivelmente e muito, imensamente afortunado. Isso é o que eu digo, porque não existem muitos ensinamentos, benefícios da vacuidade e blá, blá, blá. Existem tanta coisa nos ensinamentos Madhyamaka, tanta coisa explicada, que isso
você quase que surta de tanta coisa. Você pode até desmaiar de tanta coisa que existe e porque você não consegue segurar tudo ou pegar tudo, pegar todos os ensinamentos. É muita coisa. E talvez você não tenha que ir no hospital e explicar isso ao médico. Aí ele diz, estou brincando. De qualquer forma, é realmente incrível, inacreditável. Você está guiando a si mesmo. Você está guiando-se nesses momentos, com devoção ao Guru, quando você está meditando, ou pensando nesses assuntos, estudando, você está guiando a si mesmo. E isso é muito importante. Então, quando você se engaja no oposto à devoção ao Guru, em seu oposto, então isso, você se torna o inimigo de si mesmo. Você compreende? Quando a sua mente se engaja em uma mente impura, uma mente ordinária, comum, olhando o Guru só como um professor ensinando o Dharma, e só isso, ou tendo até pensamentos de heresia surgindo, raiva, todas essas coisas que são opostos à devoção ao Guru, vem o pensamento que você é o inimigo de si mesmo, que traz o karma negativo, sofrimento e coisas assim. A sua mente se degenera, destruindo totalmente e levando aos reinos inferiores. Vida após vida, e durante éons, você não encontra o Dharma, você não encontra um Guru. É assim. Sua Santidade vive em Dharamsala por tantos anos, mas os indianos nunca vão aos ensinamentos, só alguns poucos no passado, ocidentais, vão com à custa de muitas despesas e atravessar o oceano. Eles vêm somente agora e eles despertam. Os indianos, não. Agora eles vêm a Tuxita. Depois 2 ou 3 dias, vem mais 5, mais 25. A maioria vem de universidades. Eles acabaram de completar a universidade, porque Nagarjuna e aqueles panditas já sabiam na universidade que não há nada novo lá. E não fala nada sobre a próxima vida. Para os indianos, isso não é novo. Existem muitas pessoas de Israel, muitas pessoas que precisam recomeçar, tudo é novo. E leva tempo, não é fácil, porque eles não têm essa compreensão, aquela cultura em seu país. Então, os indianos precisam esperar um longo tempo. Eu não estou certo. Eles têm que ter muita paciência na Índia, em Dharamsala. Muita mudança acontece. Desperta. Pessoas vêm de Bombay, de Kangra, de todos os lugares. E é muito interessante. When you follow the attachment into Quando você segue o apego,
o oposto à renúncia a essa vida, e você segue o apego, a ignorância, a raiva, nesse momento você olha e vê como se fossem amigos seus. Parece que você está fazendo uma coisa muito boa, mas na realidade, naquele momento, você se torna um inimigo de si mesmo, você destrói a si mesmo. Parece algo que você está se engajando, apreciando tanto na visão da sua mente alucinada, o apego. Mas, na realidade, se você examinar todos os problemas dos reinos inferiores e os reinos inferiores, mesmo se você renascer como ser humano por muitas vidas, muitas centenas de vidas, então virá o sofrimento que cria a causa. E isso se perpetua. Você torna-se, então, o inimigo de si mesmo. Quando você segue o pensamento de autoestima egoísta e não a bodhicitta. Com bodhicitta você se torna o melhor guia para si mesmo. Então, quando você segue o pensamento egoísta, você se torna inimigo de si mesmo. Mesma coisa, oposto da sabedoria que realiza a vacuidade, a ignorância. O eu, que sustenta o eu como verdadeiramente existência, a raiz do samsara, naquele momento você cria a ignorância constantemente. Então você se coloca na situação de vivenciar oceanos de sofrimentos do samsara. Você cria causa para si mesmo. Não há ninguém de fora. Você causou isso a si mesmo. Naquele momento, você se torna o inimigo de si mesmo. E isso sem falar do Tantra. Então, naquele momento, quando você pratica o Dharma, naquele momento você ama a si mesmo, porque causa felicidade. Ele só traz felicidade e causa felicidade para você e causa felicidade para os outros também. E essa é a verdadeira felicidade, é o verdadeiro amor por si mesmo. Então, quando você não pratica o Dharma, embora tenha uma mente alucinada, com essa mente alucinada, com apego, raiva, você pensa que você está apreciando, curtindo, mas na realidade você aprecia a mente alucinada, o apego às coisas. Mas você, na realidade, está destruindo a si mesmo. Você está prejudicando a si mesmo quando faz isso. Naquele momento, quando você faz isso, você não está amando a si mesmo. Você pode chamar isso, mas você está alucinando. Isso é amor visto por uma mente alucinada, pelo apego. O apego surge com base de conceitos errôneos, enquanto o eu existe em mero nome, sendo meramente imputado pela mente. Enquanto isso, na realidade, como o eu existe, mas depois da imputação pela sua mente, no momento exatamente seguinte, ele aparece como sendo autoexistente, como verdadeiro.
e depois disso, dessa aparência, você sustenta, a sua mente sustenta que é verdadeiramente existente. Então, você está criando a ignorância, a raiz do samsara, dia e noite, todo o tempo e todo. Então, nessa base, não na base da raiva, da ignorância, a raiva, nessa base, a raiva e a ignorância surgem, não na base da sabedoria, entende? Não, não é a sabedoria do Dharma, não. Não é a sabedoria da vacuidade, não. Baseado na ignorância. Ah, então Lama Tsongkhapa disse, eu posso ter dito isso já muitas vezes. Ele disse no Lamrim Shenmue, aspas, exagerada pela ignorância. Exagerada pela ignorância. Você exagera o eu. Primeiro, existe, eu preciso esclarecer, existe uma base válida, são os agregados que existem. Então, esse é um rótulo válido que é sobreposto, que existe porque existe uma base válida, os agregados. E como há uma base válida, o eu existe, meramente rotulado. É uma existência meramente vanilás. Então, o eu existe. Enquanto está lá, onde está o eu? Por que ele existe? Por quê? Porque há uma base válida que você chama de eu. Você não chama seus sapatos de eu, por exemplo. Não é isso. O eu existe, mas a mente, por causa do raciocínio, rotula meramente de eu, compreende? O eu meramente rotulado. Então, no segundo, concentre-se, é meramente rotulado. No segundo seguinte, eu imediatamente aparece como se existisse por seu próprio lado, e não sendo meramente rotulado. E logo depois disso, você rotula que existe de seu próprio lado. E isso é uma visão errada, compreende? Por quê? Porque existem impressões mentais negativas deixadas no contínuo mental. A continuidade das impressões negativas deixadas no contínuo mental. Desde ter renascimento sem princípio. Então, essa impressão, essa marca que está impressa, projeta que esse eu existe meramente rotulado como se fosse um eu real, projetado. Como você chama, máquina do filme, que reproduz a imagem. Você põe a tela na frente e projeta a imagem. É assim. Então, você projeta, e isso é meramente rotulado pela mente, pela sua mente. Incrivelmente sutil. Existe o eu, sim, mas é
tão sutil, tão incrivelmente sutil, que é como se não existisse. Como se não existisse. Compreende? Então, em Tibete, muitos, até mesmo no tibetano, muitos meditadores famosos, reconhecidos, podem cair no niilismo de que não existe um eu, ou se eles aceitam um eu real, verdadeiramente existente, um eu, para a escola Svatantrika, é rotulado, sim, mas existe por natureza de do seu próprio lado. Então, embora seja rotulado, ainda existe de sua própria parte. E isso bloqueia a visão que seja totalmente vazio de existir seu próprio parte, totalmente vazio de seu próprio lado. Então, eles não conseguem realizar, devido a esse bloqueio completo de realizar a visão prasangika, que é a escola que seguimos. Até a escola Rangilpa Madhyamaka, sem dúvida, escola preciosa. Então, vou tentar terminar isso rapidamente. Então, o eu meramente rotulado é projetado. Quer dizer, projetou o eu meramente rotulado, mas o eu realmente autoexistente de seu próprio lado é percebido, compreende? Não veio da mente, veio de sua própria, como se tivesse vindo por si só, existisse por si só. Então, agora, você consegue ver que o terceiro, segundo, quando você deixa a sua mente sustentar aquilo como sendo verdadeiro, aquela aparência, como se fosse verdadeira, você mantém, você segura isso em sua mente como sendo verdadeiro, e você cria a ignorância dia e noite, o tempo inteiro. Então, agora, você pode ver muito claramente, e que nem Deus, nem Buda, que criou o sofrimento. Você, a sua mente, a sua ignorância é que cria os oceanos de sofrimentos do samsara, o sofrimento nos reinos inferiores do inferno, fantasma faminto, mais seres humanos, os sofrimentos gerais, os oceanos de sofrimentos do samsara. Consegue imaginar? Agora você consegue ver que a sua ignorância exagerou, e você, então, entende muito bem. Na natureza, a ignorância exagerou. Na natureza, a ignorância exagerou o eu. E agora, isso fica muito claro. Então, a discriminação surge entre o que é bom e o que é ruim. Bom e mal. Surge a discriminação. Então, com base nisso, então surge a raiva, apego. Você compreende? Somente depois que você exagera e acredita nesse eu, é que surge a raiva e o apego.
E que isso é uma coisa gradual. Como o pensamento desenvolve, então você pode ver muito claramente como isso é errado, porque é na base de pensar entre o bom e o mal. Aí surge o apego e a raiva, e então você exagera. Você vive, então, assim a sua vida. Se vivemos a vida com ignorância, noite e dia, tempo inteiro, não importa qual o grau de científico de escolaridade que você tenha, qual universidade que você frequentou, ou que você tem zilhões de dólares, um palácio de joias, se você está vivendo com a ignorância, é assim, compreende? Você está criando o seu sofrimento. O seu sofrimento você cria criando a partir de sua mente. Quando ele fala bom e mal, ele está falando que a sua mente, quando acredita no eu existente, passa a ter a dualidade, discriminar o que é bom, o que é ruim, e na base disso você cria o sofrimento, os julgamentos e tudo mais, o apego, tudo mais. Isso que ele quer dizer por bom e mal. Parece que eu tenho, às vezes, dificuldade de lembrar das palavras. As palavras exatas. So I think the essence is so you can prove. Então, a essência é que você consegue provar com raciocínio lógico, você consegue provar como o seu conceito está errado, como você sustenta um conceito a partir da ignorância, a base, como isso está errado. E com lógica e raciocínio você consegue provar como isso está errado. E é assim que você pode eliminar os conceitos errados e você pode eliminar a ignorância, ao iluminar a ignorância, você consegue eliminar a raiva, o apego, os enganos que surgem disso. Você pode eliminá-los. E você consegue ter isso com clareza. É assim, vendo isso, você pode alcançar o nirvana, a liberação do oceano do samsara para sempre. Você compreende? Então, o sofrimento de renascimento, sofrimento de velhice, sofrimento de mudança, de sofrimento composto que tudo permeia, você fica livre para sempre. Compreende? Então, você tem que guiar a si mesmo. Você tem que se tornar um guia
de si mesmo. Então, o Buda disse, você é um guia para si mesmo. E você também é um inimigo de si mesmo. Então essa foi a motivação. Eu ia dizer algo. Mesmo quando você nasce como um ser humano, aquele momento do nascimento, matar um inseto, por exemplo, um peixe, o resultado possuído, que eu expliquei, isso é apenas de uma vida. Então, aí, e tem experimentar o resultado semelhante à causa. Então, você renasce como um ser humano devido a um outro bom karma, mas você sofre muito, porque como você é tratado, por causa de como você tratou os outros seres sencientes, prejudicou, fez mal a outros seres sencientes. Exatamente quem você prejudicou, aquele ser faz mal a você, prejudica você. Em corpo humano, você sofre não só uma vida, mas isso segue de vida a vida. E depois outro cria o resultado semelhante à causa, e esse hábito vai se perpetuando, porque você renasce e cria a mesma ação de matar os outros, porque você não muda a sua mente, você não encontrou o Dharma, você não compreende o karma, e nunca, então, muda a sua mente, nunca muda as suas ações. E isso segue de vida após vida, criando resultado semelhante à causa. Então, novamente, você faz mal, você mata outros seres novamente, vida após vida, e isso sem nunca encontrar o Dharma. Você faz um samsara sem fim para você. Embora filosoficamente todos os seres se iluminarão, na realidade, se você nunca encontrar o Dharma e nunca mudar, você torna o seu samsara infinito, compreende? Pense isso. Somente por matar um inseto, porque aquela mãe pássaro matou muitos em um dia, matou muitos insetos que pôde encontrar. Então, você, sendo aquele pássaro-mãe, já quando nasceu como um pássaro-mãe, matou muitos insetos. E você próprio já foi filhote e a sua mãe já trouxe muitos insetos para você. E isso em uma única vida. Em uma vida. Eu estou falando de um dia na vida, né? Então, pode imaginar? O que eu estou dizendo, então, é que esses seres sencientes já foram as nossas mães, e como os pássaros criaram tanto sofrimento e tanto karma negativos por você, tanto sofrimento, eles experimentam o resultado, que é o sofrimento, vida após vida. E isso consegue, seguidamente, vida após vida. Muito sofrimento. Você renasce
e cria muito karma negativo, vida após vidas. Então, a mãe que nós nascemos, e mesmo até nessa vida humana, nossos pais e mães, a motivação é a não virtude, mas somente apego a essa vida. E com essa motivação, eles fazem, executam todas as atividades de corpo, fala e mente, cuidando de você noite e dia. E isso é a principal motivação. Então, tudo veio de karma negativo. Tudo se torna um karma negativo. Então, eles têm que sofrer, e o resultado é que sofrem. Vidas seguidas, eles devem sofrer o resultado de nunca encontrar o Dharma, de não compreender o karma. Não muda, não purifica, nada acontece. Então, sofrem. E muito devido ao karma negativo criado por você. A motivação é o apego, a não virtude, né? O apego a essa vida. E é tudo isso. Criando dia e noite karma negativo. Durante anos e anos. Até os nossos pais dessa vida, entende? Criando as causas do sofrimento. Por você, só por você, que nasceu deles nessa vida. E por apego a você, criam muito sofrimento. Eles não encontram o Dharma, não compreendem o karma. E só se eles realizarem o caminho de mérito, o caminho de preparação, que são 4, calor, sama, paciência, Dharma sublime, se eles não alcançarem esse estágio, então eles têm que seguir para os reinos inferiores. Somente quando eles alcançam os 4 pontos, eles têm confiança de não renascer. Os 4 caminhos, né, que são 5 caminhos, e o 5º é a iluminação. Então, no 4º, eles conseguem alcançar a confiança que não renascerão nos reinos inferiores. Então, até para os nossos prazeres, muitos seres sencientes precisam morrer e sofrer. Quaisquer prazeres, mesmo quando viajamos, quando vamos para casa ou viajamos, existem muitos insetos nas estradas, formigas, mas nós não sabemos, eles precisam sofrer por nós, pelo nosso prazer, pelo nosso sucesso. Isso é só um exemplo. Qualquer prazer, comida, ter um lar. Quando foi construído, a terra foi cultivada, muitas pessoas, animais e formigas, insetos morreram. Pessoas mataram com as máquinas, ao usar as máquinas. Então, você acaba criando muito karma negativo. E você, depois disso tudo, você tem o conforto de viver nessa casa. E isso veio através de muitos seres sencientes serem mortos.
Com relação ao prazer da alimentação, você sente prazer comendo um alimento, uma comida, né? E isso veio de muitos seres sencientes serem mortos no campo, receberam, agrotóxicos ou qualquer coisa e morreram envenenados. Então, as pessoas criam karma negativo, depois você finalmente recebe o alimento e sente prazer, sobrevivendo a cada hora, cada dia, minuto, que permite-nos praticar o Dharma. Então, nós encontramos nessa vida o Dharma. Então, se não termos preguiça, devemos não nos deixarmos ser atraídos aos prazeres mundanos. E você, como seu próprio guia, aconselhar a si mesmo e praticar o Dharma, que é a causa da felicidade até a iluminação. Não só livre do samsara, mas até a iluminação. Então, definitivamente, temos que beneficiar os seres sencientes. Temos que pensar o tempo todo nos seres sencientes. Temos que viver a nossa vida beneficiando os outros. Vida após vida pelos outros. A alimentação veio da pele do animal, matar, mesmo se não veio de uma pele animal, ao matar você pensa na evolução que veio das árvores. Então você tem prazer de usar as roupas, os calçados, o que for, bolsas. Então muitos prazeres que você recebe veio dos seres sencientes que criaram karma negativo matando, tendo tanto sofrimento. Portanto, seres sencientes forçosamente precisam sofrer por causa de seus atos. Eles têm sofrendo desde o renascimento deles mesmos. Mas você pode ver agora que, como renasceu no Sansara, muitos seres sencientes, inúmeros seres sencientes, precisam sofrer por você. Compreende? Porque você renasceu no Sansara. Portanto, agora você precisa se libertar do Sansara o mais rápido possível. E depois você precisa alcançar a iluminação o mais rápido possível para iluminar os seres sencientes, libertar os seres do Sansara e iluminar os seres sencientes. Isso mostra a importância, como é importante compreender o Dharma. Quanto mais Dharma você conhecer, mais você pode ensinar, mais você pode ajudar os outros, mais você pode se libertar do Sansara e alcançar a iluminação. Mas também você pode ajudar os outros. Então, a sua compreensão do Dharma, praticar o caminho, é tão importante, é o mais importante. Caso contrário, você não consegue guiar a si mesmo e você não consegue guiar os outros. Então, agora, aqui, como é importante, por causa disso, o centro de Dharma, sem o centro de Dharma, você não consegue encontrar o Dharma. Então, no centro do Dharma, é extremamente possante. As pessoas trabalham pelo centro e elas são muito bondosas com você, para que você alcance a iluminação, para que você se liberte do Sansara e alcance a iluminação. All right. And I want to show you this aspect. Então, eu quero mostrar esse aspecto a você. Como é tão importante para você se libertar do Sansara.
Caso contrário, os seres sencientes vão ter que sofrer muito por você, sendo seus pais, ou até sem ser isso, seus pais. Eu tenho um exemplo. É muito importante alcançar a iluminação. Então, você pode, ao alcançar a iluminação, você pode iluminar os seres sencientes. Então, a prática do Dharma, realizar o Dharma, realizar o Lamrim, a prática do Dharma, estudando o Dharma, pelo menos o Lamrim é tão importante, tão importante. Compreendem? Então, antes eu falava da vida cotidiana, da vida de casal, já falei nisso, né? E eu não quero dizer que todos devem se casar e ser um casal, mas dei alguns exemplos de vida conjugal que você deve viver vida após vida. Dei alguns exemplos. Se alguém for budista, é claro, existem muitas oportunidades de coletar e acumular méritos com o Buda Dharma e Sangha, com o Guru Buda Dharma e Sangha. Mesmo se você não for budista, com compaixão e bondade amorosa pelos seres sencientes. Agora, com o Dharma, com a mente do Santo Dharma, o que significa especialmente um bom coração, um corpo, palavra e mente, você pode acumular muito bom karma, a causa de felicidade com os seres sencientes. O tempo todo, dia e noite, você tem oportunidades incríveis de acumular karma positivo. Você precisa saber disso. Sem dúvida, mesmo vivendo sozinho, mas como um karma, criar um bom karma. Ajudando a criar um bom karma o máximo possível. Então, você mesmo pratique o bom coração. Dedique a vida pelos seres sencientes, a servir os seres sencientes, e isso traz felicidade, causa felicidade para qualquer ser senciente, para os inúmeros, incontáveis seres sencientes, insetos, animais. Então, isso reduz o sofrimento, a causa de sofrimento, o máximo possível. Então, você praticando o bom coração, o que você faz é que a outra pessoa, o seu parceiro ou companhia de vida, vai aprendendo. A outra pessoa, aos poucos, também vai se engajar nas mesmas atitudes. Então, quando se vivem juntos, uma pode dar a oportunidade à outra de se engajar em bom karma. E isso ao olhar a sua vida como exemplo. Então, dessa forma, você pode ajudar a outra pessoa para que, em vez de renascer nos reinos inferiores, a ter um renascimento superior na próxima vida, como um Deva ou uma terra pura, e alcançar a iluminação. Então, o quanto mais puder, pratique o bom coração. E a outra pessoa também se engajará nisso. Se você praticar o bom coração, então a outra pessoa poderá ver
como isso é uma vida realmente feliz. Você consegue felicidade verdadeira no coração. Então, a outra pessoa vai te seguir e também praticar o bom coração. E aí você consegue ajudar, consegue libertar do samsara o mais rapidamente e alcançar a iluminação também o mais rapidamente. Você ajuda dessa forma. E, como eu disse antes, muito beneficiar o máximo possível os seres sencientes, com bom coração. Todas as ações, cada ação de corpo, fala e mente, o máximo possível, para beneficiar os seres sencientes e causar felicidade aos seres sencientes, levando-os até a iluminação, se possível. Mesmo se você não estiver pensando na iluminação, mesmo se você não for um budista, algumas pessoas não são budistas, mas mesmo assim, se você não pensar na iluminação, né, isso é muito lógico, você pode causar a felicidade porque você não quer sofrimento, você não quer que ninguém faça mal, você não quer que ninguém critique você, te faça mal, e só quer receber elogios, que todos te elogiam e dizem coisas agradáveis, que fazem com corpo, palavra e mente. Então, eu mesmo, igualmente, todos querem felicidade. Então, você pode praticar o bom coração e levar a felicidade aos outros, servir com corpo, fala e mente, com respeito, educação, traz muita felicidade àquela pessoa. Quer você conheça a pessoa ou não, com corpo, fala, mente, com humildade, respeito, você ajuda com a mente de bondade amorosa. Mesmo se você não foi o budista, traz muita felicidade a outra pessoa. Mesmo se você, a sua, como é que chama? Traz felicidade às pessoas no seu país e traz muita felicidade, mesmo que se você não for budista, mesmo se você não acreditar em reencarnação. Eu dei a vocês um exemplo e quero repetir sobre o remédio, tomar o remédio, a minha vida para beneficiar todos os seres sencientes. Então, eu estou tomando esse remédio que minha vida possa ser benéfica para os seres sencientes, não para levar sofrimento. Eu estou tomando esse remédio para que possa minha vida ser o mais benéfica para os seres sencientes. Então, quanto mais dinheiro você gastar, centenas de milhões, não importa quanto custa, se for feita, é feita pelos inúmeros seres sencientes, não só para si próprio, mas por inúmeros seres sencientes. Então, regozije-se, alegre-se após tomar o remédio, que minha vida seja mais benéfica aos seres sencientes. A mesma coisa se você for a um hospital e estiver fazendo qualquer tratamento, como um tratamento de câncer, por exemplo, ou qualquer coisa, usar esse mesmo exemplo é muito bom de ter esse pensamento de beneficiar todos os seres. Eu recebi um lung dos ensinamentos de Lama Tsongkhapa, dessa transformação do pensamento, utilizando o sofrimento no caminho. Eu recebi o lung 2 dias atrás de Geshe Drupta, que ensina os monges no colégio Tantra inferior. Ele faz comentário aos monges de Gyurbi, e eu recebi ensinamentos e o Lung
pela internet. Eu recebi isso e os 3 aspectos do caminho, que é muito auspicioso, porque eu solicitei que ele desse o longo de todo o ensinamento de Lama Tsongkhapa. Então, eu devo receber isso antes que eu morrer. Muitos ensinamentos muito preciosos. Receber pelo menos o Lungo. E eu recebi de Sua Santidade o Dalai Lama e Geshe Sopa e Kirti Senchen Rinpoche, mas o completo eu não recebi. Então, eu solicitei a Geshe para dar aos copãs, aos monges e monjas de Kuntão. E eu, então, recebi isso, então passo a vocês. Normalmente, você deve anotar em seu diário o que você deve anotar sempre em algum lugar os lungs que você já recebeu, as iniciações que você já recebeu, de quem e quando. Se você não anotar, não, então primeiro eu vou ler e depois fazer essa transmissão oral. Então, essa é a transmissão oral, para levar todos os seres sencientes, libertá-los do sansara e levá-los à iluminação. Portanto, eu vou receber o Lungo para isso. Então, agora ele está dando Dungala sere chitam chava tertam ji yi minde pele de dungla tera tene YouTube shedan pe tera tene YouTube shedan pe chimar dive tunde mevi dunga jebi chiri kebe dungala mi sebe ro java mi chao nyandu semji top java la kinda domada jebi newa yangdong de java chate 인도 때나 동안 쳔베지 동안 미제신 인도 추신 다나 테메바이 동아와 규이지데 베나 만파워랑 메베 타토나 버든 라버제 다네 셴메베 타토나 자신 포조시는 란다 땅와라 란 때데 란데 차와다 차라미데 차와니 당번니 대대 생기 떡이는 제대 좋아라 dinni sozo cherki todan dembala yönden dembi chiri kawashi chade sebali ngawachime samba jeba nang jabla idema chebadan kaba sewa chebadan diga chebadan kawala kawada samjara inji dembi chiro tera tangbani ledan nyangma bawangi jizu kowa chambate 시즈코와 잡아 대저 잠들에 동에게 나버 좋아 권나임에 년이 뭐 nhân 좋아 지와 다게 타와 차고 년이 뭐 nhân 좋아 시와 다게 타와 차고 세벌 참 친제 동아되면 자와니 매워시 중앙 많이 거행아 중인데 삼바 오 니바니 세베 지바 렌레데 니니 참 많이 띵다며 봐 참네 지바 대답이 동아말 쪄바니 로아메비 군자스 냐주의 세베 제지 저 탐주의 지를 두기는 군자스 다음에 자고 님들 내가 지네 접수 좋아 좀 봐오 선반이 라라 미빙아 자당 대장비 생활께도 세번이 겨우 두마집어서 니주도 밑에님이 너와 팀이 거이나 나 동아와 되니 개와 도지 이주에 내서 동아 뒤에 증거제 세번 잡고 냠보 시번에 동안 되다고 동안 좀 때봤잖아. 가다 되면 더 돼도 대답하니 네 주민가 왔자 빵와 차고서 냠네. 나면 예도라면 또 제당에서 좀 있다. 치마 퇴치 저라 배워 차고 배워고
나반니 동안대다 보다 저비 대반니 편도바 코나이라 대제 동아라베 대와라 가나 대주 개와라 배와 차고 냠들이네 소고트만이 소마오 주반니 다 찌려와 선전는 게 동안대다 보는 들에 제쳐와 동서 냠서 때네 대다게 동안 탑져서 자는 이제 깨고 이반이 세비지대 개봐도 랭게 동안이 저렇게 찐지 미ям 메모이만 나라 말 공부 모두 되는 다그 동안 뒤 대다그 나반용아 탐지지 거친 그래서 나바 죄체받은 다그 들었는데 다들 동하다 대다그 뒤로다 레메 동네 점아지 베네 삼바 정하다 고사를 소소하거나 뇌바다 맞주네 가나 간다고 따바 따바 샤레 라레마도 제바다 대주도 그런 단지 라제메고 따비 게다데 뭐라바지 스메지다 나지다 다가 삼바 타바는 대바니 뭐가 되게 되게 멋있네 검대 센터를 지게 되면 레버를 공부하시고 제대로는 생각 계획 거기서 그 동안 담아다 토스고에 쟁양들로 땡양도 그 계획신의 유튜버 주에 람도 찌롱 람도 찌롱롱 제네 정말로 롱 좋아하던 라마데기 이메일을 써야 되지 바지가 정말로 또 맞지네 하여튼 전화하면 대화를 하고 통식 때 당대면 대단히 뒤에 제가 계획해서 따왔죠 전화 동안 처리네 영수랑나 동아 전부를 정할 중에 하다 그 뭐슈에 샤바시 그날 배더니 얘도 말을 짓습니까 자네 고대 너도 참 오지가 봐 오서 어참 Aí ele perguntou a hora, o Lung terminou. O Lung que recebemos foi sobre transformação de pensamento, utilizando o sofrimento no caminho da iluminação. De Lama Tsongkhapa. maybe I explained up to Talvez not much eu expliquei até. Eu parei em algum lugar aqui, não expliquei muito. maybe I think play message I sent to Kenjul. You have to play with the microphone, speaker. Talvez você pode So, how do you listen? tocar com o alto-falante. Eu quero ouvir. Real thoughts expression. Eu quero que vocês ouçam o que é a verdadeira transformação do pensamento. Eu quero fazer isso. O Félix precisa de reconstruir o centro, então eu pensei em ajudá-lo assim, a fazer puja de tara vasto, 4 mandalas de oferecimento de 4 mandalas, mas uma ampla, vasta. Eu fui lá no centro e tive lanche, depois fizemos o Lama Tsongkhapa Guriopa, e jantei, e não cheguei a fazer o puja de 4 oferecimentos mandalas a Tara. Então, eles fizeram todos os oferecimentos. Então, eu voltei no dia seguinte. Geshe Kankyo pegou Covid, então eu pensei nisso, e não cheguei a enviar a mensagem logo
mas enviei algum tempo depois. Então, esse é o... Se você quer saber, eu penso que devemos terminar por agora, que é o verdadeiro, se você quiser transformar o sofrimento em felicidade. Então, toque para que todos possam ouvir. É claro? Aumente o som. Conseguem ouvir? Talvez eles não conseguem ouvir. The speaker is not right place. Conseguem ouvir? Ele está perguntando se a gente consegue ouvir. Ele não arrasou falando, diamantes, joias, não é nada. Até joias de céus de ouro, diamante, joias que realizam desejos. Você recebeu Covid, pegou Covid. Isso é mais precioso do que uma joia que realiza desejos. Se você recebeu uma joia que realiza desejos, isso não cessa o renascimento nos reinos inferiores. Não cessa o renascimento no Sansara, não cessa reinos inferiores. Mas Covid destrói o seu pensamento de autoestima egoísta e torna possível gerar a bodhicitta. Então, se liberta dos reinos inferiores, purifica, liberta Sansara, e que é a principal causa para alcançar a iluminação pelos seres sencientes. E se você se libera inúmeros seres sencientes dos reinos inferiores, do Sansara, você traz todos os seres sencientes à iluminação. A Covid que você pega tem esse benefício. Então, com bodhicitta, você deve sentir uma felicidade imensa, infinitamente imensa, por ter Covid, ok? Por quê? E por que isso? Você pode experimentar a Covid por todos os seres sencientes. Você pode experimentar por todos os seres sencientes, os inúmeros seres humanos, inúmeros fantasmas famintos, inúmeros animais, seres humanos, nos diferentes universos. Você pode experimentar por todos os inúmeros seres sencientes a Covid que você está passando, todos os sofrimentos e causas de karmas negativos e poluições mentais. E depois alcançar a iluminação. Chose Gyatso, um grande Lama Kagyu, foi isso que ele aconselhou por experimentar isso, que todos os seres sencientes fiquem livres de todos os sofrimentos, doença, karma negativo, devido a isso que possam iluminar. Você pode recitar esse mantra como o Mani Padme Hum, você pode recitar uma oração e depois ver como é incrivelmente preciosa e tomar
todos os seres sencientes, pela experiência que você está tendo de convite. Isso é muito precioso. Esse pensamento de autoestima egoísta dá a você o pensamento que causa você a sofrer desde tempos sem nascimento, desde tempos sem nascimentos. E depois, não só no passado, mas agora, você só prejudica você. Então, continuamente, o pensamento egoísta prejudica você no futuro, continuamente, enquanto seguir aquele pensamento. E não só isso, não só por você, os incontáveis seres dos 6 reinos, com pensamento egoísta, com seu pensamento egoísta, você tem prejudicado tantos incontáveis seres. Então, eles precisam sofrer desde renascimento, sem princípio até agora. Tanto sofrimento, e novamente no futuro, devido ao egoísmo, ao pensamento egoísta, que é o principal inimigo, o principal, pior inimigo no mundo, na vida. E isso não só por você, mas é muito prejudicial aos incontáveis seres sencientes que já... então, agora, esse pior inimigo. Então, a Covid é muito importante para o pensamento autoestima egoísta, para você dar ao pensamento de autoestima egoísta a Covid. Você dá o pensamento de autoestima egoísta. Isso é dado a você pelo pensamento de autoestima egoísta. Agora você devolve a autoestima egoísta. Você experimenta todos os seres, a Covid de todos os seres sencientes, e você devolve ao seu pensamento de autoestima egoísta, e o pensamento de autoestima egoísta é eliminado. Todas as vezes o pensamento de autoestima egoísta é destruído, eliminado. Então, com aquela raiz do samsara, a raiz do seu samsara, os oceanos de sofrimentos, sustentando o eu como verdadeiro, o eu que aparece como real, verdadeiramente existente. Então, a mente sustenta isso como se fosse verdadeiro. Isso é sustentar o eu como verdadeiramente existente. Ele fala em tibetano, né? E tudo isso é eliminado. A causa é eliminada porque o verdadeiro eu que aparece, não está lá, em nada. O que aparece para você não está lá e é totalmente vazio. Então, você passa o tempo tomando e dando. Isso é um grande, grande, grande benefício. Aí você faz o Tolan, que é o tomar e dar. Então, cada vez você pega os sofrimentos dos seres sencientes e dá. Seu corpo, posses, médios, e você, então, se aproxima da iluminação, você coleta céus de médios cada vez que você se aproxima da iluminação. Então, pegar Covid é muito afortunado. Então, alegre-se muito, e é muito bom, mesmo se você morrer ao experimentar Covid pelos seres sencientes, experimentar Covid com Bodhicitta, você não vai para os reinos inferiores. Na realidade, os Bodhisattvas preferem renascer nos reinos inferiores, no reino dos infernos, pelo bem de até um único ser senciente, para liberá-lo do samsara e dos reinos inferiores. E isso é o que eles desejam, um grande desejo forte
como os arhats, que querem o estado extasiante da paz por si mesmo. Compreende? É assim. Então, você entende, ao experimentar pelos seres sencientes, esse é o poder do bom coração. Você nunca renasce no reino inferiores. Como o Geshe Shekawa sempre rezava para renascer no reino dos infernos, mas no dia que ele ia morrer, ele teve uma visão de uma terra pura ao seu redor. E ele disse ao seu atendente que ele não havia tido sucesso em suas orações. Você é muito bem, tem muita boa sorte. Você deve se alegrar. Eu estou dando um exemplo. Então, desculpe, parece que eu estou deitado numa cama no hospital, em uma cama, e falando. Parece assim. Aí, o Roger brincou, quer que eu toque de novo? E você riu e fala, não foi de ajuda para você, mas a Holly vai transcrever e eles vão transcrever. E você vai receber uma cópia para apreciar o máximo possível. Receber uma cópia. Receber um comentário de como ser muito feliz ao pensar assim. É assim que deve ser, ok? Então, é tudo isso e paramos por aqui. Devido aos méritos passado, presente e futuros, coletados por mim, por todos os seres sencientes e todos os Budas, que o Viridita seja gerado no meu coração e no coração de todos os seres sencientes. Que a preciosa visão da vacuidade que ainda não surgiu, surge e cresça, e que aquela que já surgiu não diminua, mas sim aumente cada vez mais e mais. Padela chigu chintawa kodam kuse chata cheche chancha sangpo chintawa tencha kodam tanso jai yo Padela me namba taba la keche samyang lota chinte lapa tonga mugu jela me chila sabla Por todos os méritos passados, presentes, futuro acumulados por mim, todos os seres sencientes, inúmeros Budas, possa a guerra, fome, a doença, a tortura, a pobreza, a doença, o que quer que aconteça nesse mundo, ser pacificado imediatamente, bem como os perigos de fogo, terra, vento e ar, e os problemas no mundo que são
que estão acontecendo no mundo serem pacificados imediatamente. In my observation, this year Singapore is good, but Em minhas observações, esse ano, Singapura é bom, mas no próximo ano, eu verifiquei 2 anos, no próximo ano, parece que não é bom. Pode ser que haja problemas causados pela Rússia, eu não sei. E surgiu na observação que é bom recitar a oração de Padmasambhava, eliminando os obstáculos, e simultaneamente para ter um rápido sucesso dos seus desejos também de Padmasambhava. E saiu que é bom para não ter problemas em Singapura, se vocês puderem fazer isso, é muito bom. Rezar para Padmasambhava, com uma concentração unifocada e com muita fé. Isso não significa só, mas que se vocês tiverem qualquer problema para utilizar no caminho, para a iluminação, você pode também, se não conseguir fazer isso, você pode praticar o Padmasambhava, fazendo fortes preces, e isso também pode ajudar. Por todos os médios passado, presente e futuro, acumulados por mim, os 3 tempos colecionados por inúmeros seres sencientes, inúmeros Budas, que existem em mero nome, que o eu que existe em mero nome, alcance a budeidade que existe em mero nome e guie todos os seres sencientes que existem em mero nome até aquele budeidade que existe em mero nome, por mim mesmo, sozinho, que existo em mero nome. Oração de longa vida de Sua Santidade o Dalai Lama. Oração de longa vida de Lama Zopa Rinpoche.
Thank you very much. Good night. Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.